E vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais como em voz de trovão, dizendo: Vem e vê. Apocalipse 6:1. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, é uma revelação divina repleta de visões proféticas. Este texto enigmático tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo dos séculos, com algumas correntes teológicas vendo os eventos descritos como metáforas para acontecimentos passados, enquanto outras acreditam que eles predizem o futuro da humanidade. Dentro desse livro, encontra-se um pergaminho lacrado com 7 selos, cuja abertura está reservada exclusivamente a Jesus Cristo. Cada selo, ao ser rompido, desencadeia eventos apocalípticos que antecedem o juízo final. O mistério e a intriga do Apocalipse capturam a imaginação e o medo de muitos. Será que estamos testemunhando os sinais desses selos em nosso mundo atual? Conflitos, pandemias e desastres naturais parecem alinhados com essas profecias. Estaremos à beira do fim dos tempos? Este vídeo convida você a explorar essas questões, mergulhando nas profundezas das revelações bíblicas e nas interpretações modernas, com uma narrativa dinâmica e envolvente. Prepare-se para uma jornada onde mistério e medo se entrelaçam, evocando reflexões profundas sobre o destino da humanidade. Desde sua origem no primeiro século, o Apocalipse tem sido visto como uma janela para o fim dos tempos, uma revelação divina dos eventos que precederiam a segunda vinda de Jesus Cristo. Alguns teólogos e estudiosos acreditam que essas visões referem-se a eventos históricos específicos que já aconteceram, enquanto outros sustentam que elas descrevem acontecimentos futuros que estão prestes a se realizar. Imerso em um contexto de perseguição e esperança, João escreveu o Apocalipse para encorajar os cristãos a perseverarem na fé, mesmo diante das adversidades. As imagens poderosas e simbólicas do texto, monstros gigantes, milagres extraordinários e catástrofes cósmicas, criam uma narrativa rica e evocativa que continua a fascinar e a assustar leitores até hoje. Será que estamos vivendo os dias profetizados no Apocalipse? As guerras, pandemias e desastres naturais que vemos atualmente são sinais do fim dos tempos? E se essas profecias estiverem se cumprindo diante dos nossos olhos? Os 7 selos do Apocalipse são mencionados no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos. Este livro, que é o último da Bíblia, detalha visões proféticas sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Cada selo, ao ser aberto, desencadeia eventos que simbolizam julgamentos divinos e catástrofes que devem ocorrer antes do retorno de Jesus. Esses selos são vistos como mensagens codificadas que João recebeu de Deus, com o objetivo de revelar os desafios e provações que a humanidade enfrentará no fim dos tempos. A abertura dos selos é um momento de grande significância, pois marca a revelação dos planos divinos para a humanidade e a Terra, servindo como um prelúdio ao juízo final. O primeiro selo, peste. O primeiro selo é aberto, revelando o cavaleiro do cavalo branco, comumente associado à peste e às falsas profecias. Em várias tradições religiosas, a peste é interpretada como um castigo divino ou uma prova de fé. Esse cavaleiro não entra em combate direto. Embora carregue consigo um arco, sua verdadeira arma é o engano e a corrupção, desviando muitos do caminho da luz. Esse cavaleiro é associado com frequência à figura do anticristo, cujo objetivo é desviar o máximo de pessoas possível do caminho da verdade e da fé. Para muitos, o abuso crescente de drogas, a imoralidade das relações sociais e a frequente renúncia da fé são apenas alguns exemplos que esse selo já foi aberto. O primeiro selo não apenas assusta, mas também nos faz refletir sobre a influência insidiosa das falsas profecias e o impacto devastador das epidemias na história humana e espiritual. O conceito de peste vai além da mera doença física. Ele pode ser visto como uma enfermidade espiritual, onde a corrupção do espírito é ainda mais letal do que qualquer enfermidade corporal. As falsas doutrinas, o materialismo desenfreado e a crescente descrença em valores morais e espirituais são aspectos dessa peste que se infiltra nas sociedades modernas, desvirtuando valores e propagando a desordem. Segundo selo.
guerra. Quando o segundo selo é aberto, surge o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, trazendo a guerra. Ele empunha uma espada, incitando a violência entre as nações. Guerras e conflitos são temas recorrentes em várias escrituras religiosas. É crescente as tensões diplomáticas e a iminência de próximos conflitos nucleares contemporâneos evocam esse cenário apocalíptico. A figura do Cavaleiro da Guerra nos lembra das histórias antigas de batalhas divinas e da fragilidade da paz mundial, instigando reflexões sobre nossa capacidade de coexistência pacífica e as consequências devastadoras dos conflitos armados. A guerra não se limita aos campos de batalha. Ela se manifesta em disputas políticas, econômicas e sociais, corroendo a harmonia entre nações e indivíduos. O Cavaleiro do Cavalo Vermelho não apenas promove a violência física, mas também a divisão e o ódio entre as pessoas. Em um mundo cada vez mais polarizado, as batalhas ideológicas e as tensões sociais são reflexos dessa guerra contínua que ameaça a estabilidade e a paz global. Terceiro selo: fome. O terceiro selo revela o Cavaleiro do Cavalo Preto, símbolo da fome e da escassez. Ele segura uma balança, representando a distribuição desigual dos recursos. A Bíblia frequentemente menciona a fome como um sinal de tempos difíceis, como na história de José no Egito. A crescente desigualdade social e a escassez de recursos essenciais nos dias de hoje são presságios alarmantes desta profecia, onde a fome se torna uma ameaça global iminente. Este cavaleiro nos força a confrontar a realidade de nossa gestão insustentável dos recursos. Se continuarmos a gerenciar o planeta da mesma forma, os prejuízos globais podem ser irreversíveis. A fome pode ser entendida como uma carência de justiça, compaixão e equidade. Em muitas partes do mundo, a opulência e o desperdício convivem lado a lado com a miséria e a privação. O Cavaleiro do Cavalo Preto nos alerta sobre as consequências de uma sociedade que ignora as necessidades dos mais vulneráveis, promovendo uma cultura de excessos para alguns, enquanto outros padecem de necessidades básicas. Quarto selo: morte. Quando o quarto selo é aberto, o Cavaleiro do Cavalo Amarelo, personificação da morte, é libertado. Este cavaleiro traz consigo a sombra da mortalidade, lembrando-nos da fragilidade da vida e da inevitabilidade do fim. Montado em seu cavalo pálido e fantasmagórico, ele será responsável por levar um quarto da população, colhendo as almas sacrificadas pelos outros cavaleiros. Este selo evoca um medo profundo, destacando a presença constante da morte e a devastação que ela pode causar em grande escala, instigando reflexões sobre a natureza transitória da existência humana. A morte, no contexto do Apocalipse, não é apenas o fim físico, mas também a extinção de esperanças e sonhos. O Cavaleiro do Cavalo Amarelo simboliza a chegada de um tempo em que a mortalidade se torna inescapável e a vida é interrompida abruptamente, seja por desastres naturais, guerras ou pandemias. Ele nos lembra que, independentemente do poder ou da riqueza que possuímos, todos estamos sujeitos ao mesmo destino inevitável. Quinto selo: mártires. Quando o quinto selo é aberto, João vê as almas dos mártires que foram mortos por sua fé e não se submeteram aos falsos profetas. Eles clamam por justiça e vingança, pedindo a Deus que julgue os responsáveis por suas mortes. Esses mártires são lembrados por sua resistência e devoção, mesmo diante da perseguição. Eles representam a luta pela verdade e a necessidade de perseverança na fé, lembrando-nos das grandes provas e sacrifícios feitos por aqueles que mantêm sua fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Os mártires simbolizam a força espiritual que resiste mesmo nas condições mais difíceis. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, a fé e a coragem dos mártires inspiram aqueles que enfrentam adversidades e desafios. O quinto selo nos convida a refletir sobre nossa própria força espiritual e sobre até que ponto estamos dispostos a lutar por nossas crenças em face da injustiça e da opressão. Sexto selo: destruição cósmica. Ao abrir o sexto selo, João descreve um cenário de aniquilação final. Estrelas caem dos céus, a terra é deslocada e a atmosfera é destruída. Esse selo traz imagens de catástrofes cósmicas e desordem total, evocando um medo profundo de destruição apocalíptica. Alguns dizem que isso pode ser o resultado da terceira e derradeira guerra mundial, que nos levará ao colapso global. A visão do sexto selo
Nos confronta com a fragilidade do nosso mundo e a iminente possibilidade de um cataclismo que pode pôr fim à vida na Terra. A destruição cósmica não se refere apenas ao fim físico do mundo, mas também ao colapso de tudo o que conhecemos e valorizamos. O sexto selo é um lembrete da impermanência das coisas terrenas e da necessidade de buscar um propósito maior além dos valores materiais. A visão de um universo em colapso nos desafia a repensar nossas prioridades e a considerar a natureza transitória da nossa existência. Sétimo selo: destruição cósmica. Após o acontecimento de todos os selos mencionados, o sétimo selo marca o início do juízo final, onde 144 mil pessoas são marcadas para serem salvas e levadas ao novo paraíso. No sétimo selo, segundo a profecia, a fúria dos céus desce para reiniciar o mundo. Mares envenenados, aberrações que torturam os pecadores e milhões de cavaleiros que matam 1/3 da humanidade. Ao toque da última trombeta, Jesus voltará para julgar vivos e mortos e tomará conta da humanidade, abrindo caminho para uma eternidade sem morte ou sofrimento. O sétimo selo é o clímax da revelação apocalíptica, onde o destino final da humanidade é decidido. Ele simboliza o julgamento definitivo, onde cada ação, boa ou má, é pesada na balança divina. A visão do juízo final nos desafia a refletir sobre a maneira como vivemos nossas vidas e as escolhas que fazemos diariamente. Este selo nos lembra que, no fim, todos seremos chamados a prestar contas. Crenças apontam que os primeiros 5 selos já foram abertos, trazendo consigo sofrimento e destruição. Conflitos, epidemias e desastres naturais que testemunhamos hoje podem ser sinais de que estamos vivenciando estas profecias. A abertura dos selos e a constante presença dos cavaleiros do Apocalipse nos lembram da fragilidade da nossa existência e da urgência de refletirmos sobre nossos caminhos. Você pode até não acreditar no Apocalipse bíblico, mas não deixa de ser um pouco assustador. Os primeiros 5 selos do Apocalipse, cada um desencadeando eventos aterradores, parecem ressoar com a realidade atual. Pandemias devastadoras, conflitos globais e desastres naturais cada vez mais frequentes nos fazem questionar: estamos testemunhando o fim dos tempos? A ciência e a fé colidem enquanto a humanidade enfrenta mudanças climáticas severas, extinções em massa e uma crise de valores morais. A Bíblia nos alerta sobre a necessidade de reflexão e mudança. Será que estamos preparados para o que está por vir? A fé e compaixão que poderiam salvar nossa sociedade do caos profetizado? Escreva sua opinião nos comentários e não perca nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre 10 coisas que a Bíblia proíbe e você faz todos os dias. Agora na sua tela estão aparecendo mais 2 vídeos sobre os mistérios além da Bíblia. Escolha um deles e nos vemos lá.